Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus, chegamos aí. Mais uma sexta-feira, sexta-feira de bênção, sexta-feira de vitória. É sim, vencemos mais esse tempo, graças a Deus. Deus é bom, né? Deus é bom e a gente não cansa de dizer isso. E uma coisa que sempre estaremos aí relembrando, né? Até porque, por vezes, nós até esquecemos de que Deus é bom. Por que esquecemos? Porque deixamos nos afligir pela vida, né? Pelas preocupações, e nos esquecemos às vezes até disso. Tanta gente aí sofrendo, se lamentando por tantos e por tantas coisas, né? As pessoas se lamentam muito e esquecem-se de que Deus é bom. Deus, na sua essência, ele tem amor assim infinito, infindável. E ele tem derramado sim o seu amor sobre a minha vida, sobre a sua vida, e ele tem cuidado de nós. E a vida mostra isso, né? Porque aqui nós estamos com por todos os caminhos que já passamos, por todas as dificuldades que já vivemos, mas nós estamos aqui podendo falar do amor de Deus, podendo falar daquilo que ele tem feito aí por nós, né? Então, seja feliz. Tá triste? Fique feliz. Pode buscar entendimento aí, porque Deus tem cuidado de nós e Ele é bom. Deus é bom. Tem uma frase, uma frase comum que o pessoal diz assim, né? Deus é bom em todo tempo. O outro responde, em todo tempo Deus é bom. E é verdade. E é verdade. Deus é bom em todo tempo. Tá um pouquinho frio aqui. Tá um pouquinho gelado ainda. Inverno. Mas eu não coloquei minha blusa e tô com as minhas mãos ainda geladas, mas vai aquecer já já. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de oração. Isso, oração. Temos na igreja falado disso já há alguns dias, nesses últimos dias temos falado um pouquinho a respeito de oração. Os temas tratados ali têm nos levado a fazer uma reflexão a respeito de oração. Fora que por esses dias atrás tivemos aí um estudo grande, fizemos um estudo bastante grande a respeito da oração na igreja, ali na igreja. Tivemos ali 2 finais de semana bastante envolvidos com a questão da oração, né? E foi um tema que mexeu assim com o nosso entendimento, mexeu com o nosso coração. E hoje a gente vai falar de oração de novo. São 2 temas importantes, né? Oração, leitura da Bíblia, leitura da palavra. São 2 temas muito importantes. E hoje a gente vai falar um pouquinho de oração. Por quê? Até porque a oração na vida da gente, na vida das pessoas, é algo que é muito facilmente deixado de lado quando a vida nos atropela com os seus afazeres. Tem um ditado que eu carrego comigo, que desde a época que eu dava aula em CFC, eu comentava muito com os meus alunos e eu trago esse ditado comigo até para minhas coisas particulares, eu tenho vivido isso. Que ele diz o seguinte, olha, se você conseguiu deixar de fazer, é porque não era tão importante fazê-lo. Não fazia parte das suas necessidades, não fazia parte daquilo que você tem como necessário, entendeu? Porque na época do CFC, muitos alunos não faziam os seus trabalhos ou não liam alguns textos que nós recomendávamos que fossem feitos a leitura durante o período de aula. E assim tem sido no dia a dia das pessoas, também é assim. Algumas coisas que são importantes, mas
não são relevantes no nosso entendimento ou naquele momento em que nós vivemos, nós colocamos de lado e não praticamos aquilo, né? E se perguntados por que não fizemos, nós normalmente respondemos que nós não tivemos tempo. E daí vem a explicação, porque a questão do tempo está relacionada diretamente à importância que nós damos às coisas. Porque para tudo eu tenho tempo, para tudo que é importante eu tenho tempo. Eu tenho tempo para o trabalho, eu tenho tempo para cuidar de determinados aspectos da vida familiar, porque não são todos. Eu tenho tempo para cuidar de alguns aspectos que são relacionados à igreja que eu participo. Eu tenho tempo para determinadas coisas relacionadas aos meus amigos, algumas coisas, isso é sempre frisado por mim, porque outras coisas, seja no aspecto familiar, seja no trabalho, seja com os amigos, não são tão importantes. Pelo menos naquele momento não parecem ser importantes e eles são consumidos por outras coisas que parecem ser importantes. E pode acreditar, meu querido amigo, meu querido irmão, pode acreditar. Duas coisas são roubadas de nós quando nós nos atropelamos com os nossos afazeres. Uma delas é a oração. A outra é a leitura da Bíblia, mas fica para um outro dia. Mas a oração, quando nós nos deixamos ser invadidos pelos nossos afazeres, normalmente a oração ela é colocada de lado. Lembramos da oração normalmente quando, e aí a Bíblia diz isso também, quando nós estamos nos nossos momentos de dificuldade. Nas dificuldades, aí sim a oração nos é lembrada até como a nossa fonte de socorro. Então, passando por luta, nos aproximamos de Deus. A Bíblia diz que nosso coração tem essa tendência. Na hora da dificuldade, nos lembrarmos de Deus, querermos nos aproximar de Deus. Então, a oração é o caminho. Mas para que esperar chegar a esse tempo da dificuldade, esse tempo da luta, para aproximar de Deus, sabendo que a oração ela também é vista como um bom diálogo, né? Um bom diálogo entre você e Deus, apresentando a Deus a sua história, a sua vida, contando a Deus, falando com Ele a respeito daquilo que passa em seu coração. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre 3 motivos que tornam aí a oração extremamente importante. 3 motivos que fazem da oração algo importante. Primeiro motivo, dependência. Dependência. Quando oramos, mostramos ao mundo espiritual e mostramos e falamos a Deus o quanto nós dependemos dele. A Bíblia ensina que tudo está nas mãos de Deus, todo o cuidado está na mão de Deus, tudo foi criado por Ele e Ele, como Criador de tudo, está tudo sob o seu controle, está tudo sobre o seu querer e fazer. Oração mostra que nós dependemos dele e essa dependência diz: olha, Senhor, eu estou sobre o teu cuidado. Quando mostramos que dependemos de Deus, a dependência de Deus mostra também que estamos à mercê do seu amor, da sua graça. Quando entendemos isso, oramos para que sejamos e façamos e pensemos e agimos dentro daquilo que é a vontade de Deus. Dependência de Deus na oração, através da oração, é a mesma coisa de dizer a Deus: olha, eu creio que o Senhor tem cuidado de mim e por ser essa minha crença, eu descanso no seu favor, eu descanso no seu amor. Aquele que tem a preocupação em trazer a oração para o seu dia a dia, também é aquele que é filho de Deus. É aquele que é filho nesse sentido mesmo, da dependência de Deus. Não é arrogante, não é prepotente, não é vaidoso, não resolve tudo na sua própria força, não vai com o seu próprio ímpeto para a vida. Ele simplesmente sabe que Deus Criador e Deus Pai está sobre ele
e que tudo que ele precisa resolver, tudo que ele precisa fazer, primeiro ele leva ao Senhor, e levando ao Senhor, o Senhor é resposta para aquela sua oração. Deus te abençoe, pastor Paulo. Excelente dia. Grande abraço. Deus te abençoe. O segundo motivo é a gratidão. Um coração grato se apresenta a Deus em oração. Afinal de contas, ou será que sou só eu que tenho a agradecer a Deus por todos os seus benefícios, né? Como o salmista diz, que darei eu ao Senhor por tantos benefícios? E eu também me coloco na mesma condição. Senhor, o que eu te darei por tantos benefícios que o Senhor nos tem feito? Por tantos benefícios que o Senhor me tem feito. Por tantas coisas excelentes que o Senhor tem permitido viver. Por tantos livramentos que o Senhor tem proporcionado na minha vida. Que darei eu ao Senhor? É uma pergunta que fica no nosso coração justamente pela disposição de, ao orar, ser grato ao Senhor. Em oração, ser grato ao Senhor. É através dessa conversa com Deus que eu posso dizer a Ele: olha, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela casa que o Senhor me deu. Muito obrigado pela causa que o Senhor defendeu. Muito obrigado pela família que o Senhor me deu. Muito obrigado pelo socorro que o Senhor tem prestado. Muito obrigado pela salvação da minha alma, salvação da minha vida, a que o Senhor tem me dado, pelo seu sacrifício na cruz, morrendo ali por nós. Muito obrigado. Muito obrigado pelo fôlego de vida que o Senhor nos permitiu viver até hoje. Muito obrigado, Senhor, pelo trabalho que o Senhor nos deu. Muito obrigado pelo trabalho que o Senhor permitiu nos perder. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos permitido ver. Muito obrigado, porque o Senhor em tudo, o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem caminhado ao nosso lado. Por mais que naquele momento de aflição e angústia, nós nos sentimos pressionados. Mas a fé, ela é maravilhosa, a fé em Deus era maravilhosa porque sabemos que não estamos sozinhos. A fé em Deus é maravilhosa porque sabemos que não estamos sozinhos. E aí somos gratos porque Deus está conosco. Deus é por nós. A oração permite que nós digamos ao Senhor tudo isso. E é importante que nós tenhamos o nosso tempo dedicado a dizer a Deus, sim, com as nossas palavras, aquilo que está em nosso coração. Obrigado, Senhor, por sermos teus filhos. Gratidão. A oração é através da oração que nós externamos toda a nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele nos tem feito. Gratidão. Terceiro motivo, a oração revela o nosso nível de comunhão com Deus. Então, se no primeiro tempo, no primeiro motivo, nós mostramos a dependência de Deus, no segundo motivo de hoje, a nossa gratidão a Deus, no terceiro motivo, nós demonstramos também a nossa comunhão com Deus. É através da oração que nós falamos com o Papai do Céu em todos os momentos. Inclusive quando nós oramos na comunidade, em comunhão com os irmãos. Mas é através da oração que nós mostramos ter essa intimidade, essa liberdade com Deus, de sermos próximos de Deus, de não sermos estranhos a Deus. Comunhão é esse ajuntamento, que comunhão vem da palavra comum, todos iguais. Não quer dizer que somos iguais a Deus, mas quer dizer que somos próximos de Deus. Quer dizer que temos afinidades com Deus. Quer dizer que temos liberdade de chegarmos a Deus.
Comunhão quer dizer que não é difícil para nós nos apresentarmos a Deus, porque sabemos que Ele é nosso Pai. E é um Pai amoroso, é um Pai cuidadoso. É um Pai pelo qual nós não temos medo de chegar diante dele e contar as nossas histórias e contar as nossas necessidades, apresentar a Ele nossos projetos, nossos sonhos, contar para Ele a respeito das nossas decisões, aquelas que queremos ainda tomar. Isso é comunhão com Deus. Porque nós só podemos contar essas coisas, nós só podemos ter comunhão com aqueles que são muito próximos de nós. E aí, Deus sempre nos tem chamado para ter uma vida próxima a Ele, junto a Ele, tendo comunhão com Ele. Sim? Vocês estão entendendo? É assim que Deus espera que nós nos façamos útil à oração. Que nós façamos útil à oração. A oração é para nos tornarmos cada vez mais e nos trazer a comunhão com o Senhor Deus. Eu sei, as preocupações nos fazem esquecer disso. Ao levantar pela manhã preocupado com o mundo do jeito que ele está vivendo hoje, do jeito que as coisas estão hoje, pessoas desesperadas em função dessa pandemia, é impossível hoje tratar de qualquer assunto sem passar pelo assunto pandemia. É impossível conversar com pessoas hoje no dia a dia e não também observar a preocupação e o desespero com que as pessoas estão lidando, estão vivendo em função dessa pandemia. Mas para nós, o que nos trará esperança? A comunhão com o Senhor. É levantar pela manhã, é falar com Ele. Olha, Senhor, o Senhor sabe o que está acontecendo, até porque o Senhor permitiu. Não porque Ele quisesse que fosse assim. Não porque foi Ele que tenha mandado essa pandemia. Mas aos homens está dado o direito também das suas escolhas e os resultados estão aí. Mas Deus está no controle de tudo. Mas ao levantar pela manhã, nós esquecemos disso, que Deus está no controle de tudo. E nos esquecemos de dar aquele tempo, de tirar, de separar aquele tempo tão importante que é o nosso tempo da oração. De mostrar, de dizer ao Senhor, Senhor, eu tenho comunhão contigo, porque eu sei que o Senhor é meu Pai e o Senhor tem cuidado de mim. Senhor, eu dependo de Ti nesse dia. Senhor, eu dependo de Ti nesse dia. Dependo da Tua graça, dependo da Tua bondade, dependo da Tua direção. Senhor, eu sou grato a Ti, porque até hoje, agora, pela manhã, ao acordar, tem se cumprido em mim a Tua promessa de que o Senhor estaria cuidando de nós. Percebe? Então eu quero te convidar nesta manhã para você colocar na sua agenda aí sim o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 18. Anota aí, você vai ler depois e você vai trazer isso, fazer uma reflexão, vai trazer isso para o seu coração e que você possa sempre refletir nesse texto de Paulo quando ele escreve, do apóstolo Paulo quando ele escreve aos Tessalonicenses no seu primeiro livro, no capítulo 5, no versículo 16, ele diz, olha, alegrem-se sempre. 17. Orem continuamente. Paulo vai além daquilo que muitas vezes nós praticamos. Nós queremos ter um momento de oração pela manhã, esquecemos do resto do dia. Paulo ele orienta, orem continuamente, ou seja, aproveite o dia, os momentos que você tenha durante o dia, para lembrar de dar uma palavra com Deus, de falar com Deus. Eu estou falando nesse linguajar bem simples, no sentido de que falar com Deus é simples mesmo. É uma conversa, da mesma forma que você conversa comigo, conversa com outras pessoas. No ônibus você pode falar com Deus, né? No ônibus, na condução, você pode falar com Deus, no seu carro,
andando, fazendo caminhada, você pode sim aproveitar esse tempo e orar. Isto faz parte do orar continuamente. Aproveitar todos os tempos para lembrar de falar com o Senhor. No versículo 18 ele disse: e deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. É isso, meus amigos. É isso. É isso. Dediquem-se sim. Dediquem-se sim. Vou melhorar isso. Dediquemo-nos à oração. Todos nós temos na nossa agenda a preocupação de falar com Deus através da oração, mostrando a Ele que somos gratos, que somos dependentes e que temos sim um coração aberto para que Ele possa fazer morada, e Ele fazendo morada, a comunhão com Deus está garantida. Sim, Deus fazendo morada em seu coração, comunhão com Deus é certa. Que Deus te abençoe nesse dia e que você já possa, entendendo isso, começar o seu dia de oração se apresentando a Deus. Sim, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos nessa manhã, te agradecemos nesse dia. Te agradecemos por este dia. Te agradecemos por esse momento que o Senhor nos permite falar um pouco e aprender um pouco a respeito daquilo que é a oração e de forma que possamos trazer isso para o nosso dia a dia, que haja em nós, ó Deus, uma preocupação de falar contigo constantemente, assim como o apóstolo Paulo nos orienta para orarmos incessantemente, orarmos em todo o tempo. Ah, Senhor Jesus, nós nos incomodamos tanto com os nossos afazeres, nos preocupamos tanto com outras responsabilidades, que muitas vezes atropelamos, ó Pai, a nossa dependência de Ti, e queremos resolver tudo com a nossa força, com a nossa mão. Então, Deus bendito, nessa manhã, o que nós pedimos ao Senhor é que o Senhor nos sirva também de alerta, nos lembrando, Senhor, de que temos que Te buscar, temos que falar contigo. Coloca em nosso coração essa preocupação, coloca em nosso coração essa tomada de decisão para falarmos contigo constantemente. Ajuda-nos, ó Pai, a vencer a nossa limitação, a vencer a nossa fraqueza e que nós possamos ser servos dedicados, ó Deus. Recebe então, Senhor, nessa manhã, esse devocional como um culto a Ti. Recebe, Senhor, por amor do Teu nome. Senhor, eu peço em favor de todos esses nossos amigos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo. Senhor, faça, Senhor, maravilha. Opera a Tua graça na vida e na família de cada um, dando a eles, Senhor, respostas às suas petições e às suas orações. Em nome do Senhor Jesus. Dá-nos um dia de paz, um final de semana abençoado. Dá-nos, Senhor, um dia de vitória. Dá-nos um final de semana na Tua presença. Recebe então, mais uma vez eu te peço, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe e te dê um final de semana de vitória, um final de semana abençoado. E que você se lembre de que você também precisa orar. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima sexta-feira, se Deus assim nos permitir. E eu creio que Ele permitirá.